Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força na sua humildade e experiência na sua fragilidade. Linda reflexão de Augusto Cury. Habilidade de número 14. Descrever a composição e a estrutura do sistema solar, Sol, planetas rochosos, planetas gigantes, gasosos e corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia e no universo. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, as constelações. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 215. As constelações. O que seria constelações? São agrupamentos de estrelas ligados por linhas imaginárias. Repito, são as constelações, são agrupamentos de estrelas ligados por linhas imaginárias. Usadas para quê, professora? Usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. Mitológicas ou deuses. Eram usadas para quê? Usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito das constelações surgiu durante o que, professora? Durante a pré-história, quando as pessoas usavam para descrever suas crenças, ou quando as pessoas usavam para quê? Para mitologia. Usavam para mitologia, por isso, diferentes civilizações adotaram, ao longo da história, suas próprias constelações. As constelações também desempenham importante papel durante as navegações, pois eram usadas como orientação. Olha lá, as constelações também desempenham ou desempenharam importante papel durante as navegações, pois eram usadas como o quê? Como orientação. As constelações são agrupamentos arbitrários de estrelas que as várias civilizações e povos foram constituindo seu imaginário ao longo da história. Em geral, elas representam deuses. Professora, em geral, elas representam deuses, mitos, animais e até objetos de uso importante no cotidiano. Constelações não seguem padrões de composição, bicho, cor, idade e assim de proximidade aparente. Portanto, são o céu dividido em regiões. A divisão do céu em constelações facilitava a identificação de objetos celestes, o que facilitava a identificação, a divisão do céu em constelações, facilitava a identificação de quê? De objetos celestes. Como o quê? Como estrelas, planetas, cometas, entre outros. Facilitava o quê, professora? Objetos celestes, como estrelas, planetas, cometas, entre outros. São definidas 88 constelações que podem ser classificadas em austrais, que localizam-se no hemisfério celeste sul, boreais,
que localizam-se no hemisfério celeste norte. Zodicais localizam-se próximo dos limites entre o hemisfério norte e sul celeste. Equatoriais, que são cortadas pelo equador celeste. Circumpolares norte e sul. Próximo ao que, professora? Aos polos. Durante a noite, conseguimos ver uma enorme quantidade de estrelas, as quais podemos utilizar para nos orientarmos, tal como fazia quem? Os navegadores. Quem era que se orientavam a partir das estrelas? Os navegadores. Aos nossos antepassados, sempre que observavam as estrelas, pareciam-lhes que estavam se agrupando, que estas se agrupavam, formando determinadas figuras, ou seja, as constelações. Ursa maior, Ursa menor e Cassiopia ou Cassiopeia. Para o hemisfério norte, existe uma estrela que se contém ou que se mantém sempre na mesma posição na esfera celeste. No hemisfério norte, existe uma estrela que se mantém sempre na mesma posição na esfera celeste. Essa estrela é a estrela polar. Essa estrela é a estrela polar. A estrela polar está na cauda da constelação. Essa estrela indica-nos o norte. E se estivermos voltados para a estrela polar, estamos virando para o norte. As constelações. Usando a imaginação, os povos antigos relacionaram os agrupamentos de estrelas com algumas figuras para facilitar a identificação desses grupos no céu. Os astrônomos dividem o céu em 88 constelações. Eles usavam as constelações para indicar direções no céu e para delimitar certas regiões. As estrelas de uma constelação encontram-se em diferentes distâncias da Terra, umas mais afastadas, outras mais próximas, e não foram agrupadas verdadeiras. Constelação do Cruzeiro do Sul e constelação de Escorpião. As constelações. A observação das constelações ajudou o ser humano a identificar período de caça, pesca, o tempo de colheita e a chegada das chuvas. Olha lá, as observações das constelações ajudou o ser humano a identificar períodos de quê, professora? Período de caça, pesca, tempo de colheita e a chegada das chuvas. Além disso, no tempo em que não existia bússola, conhecendo as constelações, o nome delas ficava mais fácil navegar, pois a orientação nos mares era feita pelas estrelas. Estrelas e galáxias. Quando olhamos para as estrelas, o que vemos é um passado delas. Quando observamos uma estrela, o que captamos é a luz emitida por ela no espaço. Porém, com as distâncias entre os corpos celestes são bem grandes, podemos demorar muito para que a luz de uma estrela chegue até nós.
Quando se estuda o universo, costuma-se trabalhar com distâncias muito grandes. Por esta razão, os cientistas usam uma medida mais econômica para se refletir a distância. Ano-luz. Ano-luz significa o quê, professora? Distância que a luz percorre no espaço vazio no período de um ano. Pela luz se conhece uma estrela. Os astrônomos são cientistas que se dedicam aos estudos de corpos celestes e de dinâmica do espaço. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir apenas o que a distância e as estrelas estão mais bem, qual é o movimento e a composição delas. Os astrônomos não ajudam apenas a luz, não estudam e ajudam a nos orientar através de quê, professora? Das estrelas. Então, os astrônomos não estudam apenas a luz, mas também as ondas de rádios, os raios-x e outras formas de energia emitidas pelas estrelas. A galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeira e outros corpos. O universo contém mais de 200 milhões de galáxias. As galáxias possuem formas variadas. Explorando o espaço. A observação do espaço tomou grande impulso com a invenção de telescópio. No século XVII, hoje, além do telescópio, que captam a luz e outras radiações, existem os radiotelescópios e muitos outros instrumentos e veículos usados para observar os corpos celestes. Satélites artificiais, naves e sondas, lançados por foguetes especiais, ajudam a ampliar nosso conhecimento sobre o espaço.